apresenta o Bandeira 2, com Adúlcio Lucena. Jovem assassinado a bala em Jaguarana Paulista. Encapuzado executa jovem na Muribeca. Essas manchetes serão destaque do Bandeira 2 desta quinta-feira, 10 de julho de 2025, aqui na Rádio Jornal FM 90.3. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada Reformados Pensionistas PMBM do Estado de Pernambuco oferece a todos associados dentista, assistência médica, convênio na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico, atuando em várias causas. Agora abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios dependentes pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes na cidade de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também em Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o seu dinheiro da mensalidade em benefício dos associados para mais uma vitória. Seja você mais um sócio da MERP. Presidente Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Deus acima de tudo. De ontem para hoje foram registrados 5 homicídios em Pernambuco, sendo 3 na região metropolitana do Recife e 2 no interior do estado. Crimes de morte foram contabilizados no Grande Recife, no Agreste e no Sertão Pernambucano. Ivanildo Júnior da Silva, de idade não informada pela polícia, foi executado a bala na rua Sebastiana da Silva, na comunidade V8, no bairro do Varadouro, em Olinda. De acordo com informações repassadas pela polícia, a vítima estava em casa quando cerca de 10 homens fortemente armados, chegando em 2 carros e se passando por policiais. Os assassinos invadiram a residência e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, que morreu no local. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Sérgio Ricardo, estão neste momento dando início às investigações no local. A autoria do crime ainda é desconhecida da polícia. Os policiais acreditam que o crime tem ligação com o tráfico de drogas da localidade, mas não estão descartando outras possibilidades para a motivação da morte da vítima. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima será encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Francisco Alves da Mota, de 69 anos de idade. Ele foi assassinado com disparo de arma de fogo na avenida principal em Santa Maria da Boa Vista, cidade do Sertão Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o idoso estava em casa quando o assassino chegou chamando a vítima pelo nome. Quando Francisco atendeu, foi assassinado com tiros de pistola 9mm. Meteram bala no homem. Várias cápsulas ficaram espalhadas pelo local. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia, mas os policiais da Delegacia de Homicídios estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Francisco Alves da Mota, 69 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um homem com 41 anos de idade foi vítima de disparos de arma de fogo na Avenida Central, no bairro do Barro, zona oeste do Recife. De acordo com informações já passadas pela polícia, a vítima estava em um espetinho junto com a esposa e alguns amigos, quando foi surpreendida pelos disparos efetuados por homens desconhecidos. Foi bala para tudo que é canto. O homem saiu correndo, mas mesmo assim foi atingido por 2 disparos, um nas costas e outro na perna. A vítima foi levada para um hospital não divulgado pela polícia e já teve alta. Motivação e autoria do crime são desconhecidas da polícia, mas os policiais da Força Tarefa do DHPP já deram início às investigações. Veja só, estudante é esfaqueada durante assalto após sair do colégio no bairro de Casa Amarela, na zona norte do Recife, viu? Segundo a mãe da vítima, a jovem já tinha entregado os pertences ao criminoso e mesmo assim foi ferida por ele.
Givanildo Bezerra. O fato aconteceu na rua em frente à Escola Estadual Governador Carlos de Lima Cavalcante, no bairro de Casa Amarela, zona norte do Recife. A vítima, um adolescente de 14 anos de idade, ela acompanhou a equipe de investigação da Delegacia do Vasco da Gama em diligência no local do crime. A busca era por câmeras de segurança que pudessem ter flagrado a ação ou pelo menos a passagem do suspeito numa bicicleta vermelha no momento em que antecedeu a abordagem às alunas. A vítima tinha acabado de sair da escola e estava com um grupo de amigos um pouco à frente, quando o rapaz se aproximou em uma bicicleta e anunciou o assalto. Todos correram. Ela foi alcançada, entregou o celular e mesmo assim o suspeito atingiu o braço da garota. Com um corte profundo no braço, a adolescente pediu ajuda aos guardas do sítio da Trindade e foi levada para o Hospital Agamenon Magalhães. Depois foi encaminhada para uma UPA. Familiares da vítima estão abalados e revoltados com a violência na porta da escola. Ela relata que saiu com uma amiga da escola e na rua veio esse indivíduo com a bicicleta, anunciou assalto, elas duas correram, mas ela ficou mais para trás. Infelizmente, ela foi a vítima. Ela já tinha entregue o celular, mas mesmo assim ele ainda feriu 2 facadas nela e pegou de raspão no peito. Muito traumatizada, e eu também. Muito, mas muito mesmo. Pela essa falta de segurança, ela foi até o sítio da Trindade e pediu ajuda aos guardas municipais. Eles indicaram, deram bastante suporte a ela e disseram que era para ter uma ronda aqui da escola e não tinha. Simplesmente uma negligência do Estado e aconteceu isso com ela. A equipe do delegado Rafael Duarte Costa, do Vasco da Gama, já tem alguns criminosos da área fichados e acredita que é uma questão de tempo identificar e prender esse suspeito. Givanildo Bezerra, para o Bandeira 2. Obrigado, Givanildo. Em nota, a Polícia Militar informou que não tem registro da ocorrência e fez um alerta para a população acionar a Polícia Militar através do 190 no momento da ocorrência. Sobre a insegurança na região, a PM disse que realiza rondas ostensivas diuturnamente com viaturas de 2 e 4 rodas. Você está ouvindo Adúlcio Lucena no Bandeira 2. Eita, Vanildo, chegou a hora boa, a hora do nosso bom dia de hoje. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, meu bom dia para Hugo do Peixe, a esposa Nilza e os filhos Roberto e Robinho, lá no bairro do Pino. Obrigado pelo carinho de vocês. Dona Marluce, do Miguel de Cachorro, lá na Feira da Rodinha, um abraço, querida. Cid, diretor do Viracopo, do Alto do Maracanã, também ligado com a gente, um abraço. Marcos, motorista, lá de Ouro Preto, Jatobá, do carro 1835, sempre ligado com a gente, obrigado pelo carinho, querido. O vigilante Mota Pitbull, da rua São Domingos Sávio, lá no Alto José Bonifácio, um abraço, querido. Meu bom dia para o doutor Guilherme Mesquita, diretor do Detran, o assessor Ítalo e o comissário Wilton, sempre ligados com a gente, obrigado pelo carinho de vocês. Mari Monteiro, um abraço, querido. Boica, Maria de Zuca, Ramos de Zé Justino, Inê de Zé Branco, estão todo mundo ligado lá em Tupanatinga, na cidade de Aliança, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho, beijo no coração. Miguel e Maria, lá na rua Itapuã, em Nova Descoberta, um abraço para vocês. Walter Taquicista de Camaragibe, um abraço, ele e a esposa Margarida, um abraço para vocês, obrigado pelo carinho. Zeca da Laje e os filhos Cício, Big e Michel, também ligados com a gente. Um abraço para Clóvis, lá de Barra de Jangada, um abraço, meu querido. E agora parabenizando os aniversariantes do dia, tem muita gente soprando velhinha. O jornalista Marcílio Albuquerque, um abraço, meu querido, parabéns. Elivone Maria, um abraço, querida. A jornalista Benira Maia, um abraço, que Deus te abençoe. Aniversário de Henry Bione, neto de Charles Bione, da Autoescola Boa Vista, um abraço, querido. Parabenizando o aniversariante da MERP, PMBM, cujo presidente é o Tenente William Vieira, parabéns para o sargento Hermenegildo da Silva Filho, um abraço, querido, parabéns. Dona Preta, completando 62 anos de idade hoje, esposa do comissário Dodó de Paulista. Quem parabeniza são os filhos Netinho e Júnior, as noras Thaís e Carla e os netinhos Juan, Rodriguinho, Alaninha, Isadora e Gabriel, e todo mundo da Rádio Jornal está convidado. Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe. Jovem assassinado a bala em Jaguarana Paulista. Encapuzado executa jovem na Muribeca. Essas manchetes serão notícias dentro de instantes com o repórter Bandeira 2 Livre.
Rádio Independente aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte. Primeiro lugar, audiência, FM 90.3. Rádio Jornal. Adúlcio Lucena. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. E olha só, nova denúncia contra o professor de uma escola estadual que teria importunado uma aluna de 13 anos de idade dentro de sala de aula na zona norte do Recife. A mãe de uma outra aluna do educador procurou a polícia também, viu? Diandra Monteiro. Mais uma vítima foi levada pela família ao departamento da criança e do adolescente. Bastante abalada, a dona de casa conta que foi alertada por outra mãe. A mulher denuncia que a filha, de 13 anos, foi vítima de importunação sexual, enquanto participava de uma atividade dentro da sala de aula de uma escola estadual no Recife. Ela disse a mim que ele tinha feito a mesma coisa com ela, né? Chama para ir pro quadro para responder as questões e quando chega lá, ele pega, alisa o braço, do braço vai para as costas e muitas vezes ele alisa as alunas nas nádegas. O que deixou a família ainda mais revoltada foi saber que a adolescente já tinha comunicado o caso à direção da escola. Eu fiquei sem chão, né? Porque minha menina não me contou nada, disse que contou à diretora. A diretora disse que ia resolver, no caso não resolveu, porque ela não chegou até a mim para relatar o caso que minha filha chegou lá para contar, né? Então eu fiquei sabendo por terceiros, porque era para eu saber da pessoa que eu coloco a minha filha para ser cuidada. Minha filha é especial, minha filha toma medicação, então eu fico em casa achando que minha filha está guardada, zelada, e no caso não está. No dia anterior, os pais de outra estudante já tinham procurado a polícia. A menina de 13 anos também teria sido vítima do mesmo professor. Ele chegou a ser levado pela PM até a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. A família pede que o profissional seja afastado das atividades e cobra providências da escola. Eu fui procurar a diretora, eu e meu esposo, para saber o que seria feito do professor. Ela relatou que não poderia fazer nada no momento, que estava aguardando a resposta da delegacia. Aí eu perguntei a ela se o professor ia continuar dando aula. Ela disse que infelizmente que sim, que não poderia afastar ele das funções dele. Aí eu perguntei a ela, tem que ser ou minha filha ou ele aqui dentro da escola, porque minha filha não vai ficar à vontade, que ela não quer vir para a escola por conta dele, ela está com medo. Ela disse a mim e a meu esposo que se minha filha tivesse sentada na cadeira no lugar dela, isso não teria acontecido, como se minha filha fosse a culpada. Ela, como mulher, era para ela defender as crianças e as mulheres, né? E a gente não pode passar por isso. Diandra Monteiro para o Bandeira 2. Obrigado, Diandra. A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco informou que o professor mencionado foi afastado da unidade de ensino para garantir a integridade e a apuração dos fatos. A Secretaria ressalta ainda que a gerência regional ouviu nesta quarta-feira o docente e a direção da escola e acrescentou que a pasta se coloca à disposição das autoridades competentes para colaborar com as investigações. Agora vamos direto para Garanhuns com os destaques da região com Felipe Ferreira. Bom dia, Felipe. Pois é, Dulce, um abraço para você, muito bom dia a todos. Olha, Dulce, o homem foi executado na frente do pai, ainda ontem pela manhã aqui no município de Garanhuns, tá? Esse caso aconteceu inclusive no distrito de São Pedro, que fica na verdade na zona rural aqui da Suíça pernambucana. A vítima foi identificada como Alisson Ferreira, de 34 anos, que foi executada a tiros por 4 homens encapuzados. Segundo informações repassadas à polícia, Alisson chegava a uma propriedade rural na companhia do seu pai, quando os criminosos surgiram, na verdade, armados e começaram a atirar. Ele ainda tentou correr, mas foi encurralado e morto a poucos metros ali, na frente do próprio pai, que presenciou esse crime. Após o assassinato, os suspeitos fugiram e não foram identificados. A Polícia Militar isolou a área e acionou o Instituto de Criminalística, que realizou a perícia no local. Foram encontradas cápsulas de munições de diversos calibres, entre eles 12, 40 e 45, indicando o uso de armamento pesado. A equipe da 22ª Delegacia de Homicídios aqui de Garanhuns esteve no local e iniciou, portanto, as investigações. O corpo de Alisson foi encaminhado ao IML do município de Caruaru. Olha, Dulce, outro caso que chamou atenção também aqui no agreste pernambucano vem lá do município de Águas Belas, porque lá um trágico acidente foi registrado na tarde de ontem. A vítima foi identificada como José Adilson de Lima Melo, de 55 anos.
De acordo com as primeiras informações, José Adilson conduzia uma motocicleta quando foi fechado por um veículo com reboque, o que fez com que perdesse o controle da direção. Em seguida, ele colidiu violentamente contra um poste. O impacto da batida foi tão forte que resultou na decapitação da vítima, que morreu no local. A Polícia Militar foi acionada, isolou a área do acidente e aguardou a chegada das equipes do IC e da Polícia Civil, que iniciaram os procedimentos de investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido. Após a realização da perícia, o corpo seguiu ao IML de Caruaru. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui no Agreste Pernambucano. Adolfo, eu volto, portanto, com você no estúdio de Garanhuns, Felipe Ferreira para a Bandeira 2. Obrigado, Felipe. E a polícia procura o autor do crime que vitimou o Fernando Vinícius de Moraes Silva, 32 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Travessa São José, no centro do município de Gravatá, no Agreste Pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o rapaz foi assassinado com tiros de pistola efetuados por um homem em uma moto. Motivação e autoria do crime estão sendo investigadas pelos policiais da Delegacia de Homicídios. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, Fernando Vinícius de Moraes Silva, 32 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. A polícia investiga a morte do agricultor Adalberto Rodrigues Rosa, 61 anos de idade. Ele foi assassinado com golpes de faca peixeira na Rua do Mármore, no bairro Dom Vilar, na cidade de Petrolina, no sertão pernambucano. De acordo com informações repassadas pela polícia, o agricultor estava em casa quando foi esfaqueado e morto. A polícia já tem o nome da suspeita do crime e a motivação, mas não repassou essas informações para não atrapalhar o curso das investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima, o agricultor Adalberto Rodrigues Rosa, 61 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. Um crânio humano foi encontrado dentro de uma caixa de sapato no bairro de São José, na área central do Recife. De acordo com informações repassadas pela polícia, o crânio foi encontrado por trabalhadores de uma cooperativa de coleta de reciclagem logo após um caminhão descarregar o material no local. A Polícia Civil foi acionada e deu início às investigações. Logo após os trabalhos dos policiais, o crânio humano foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal no bairro de Santo Amaro, na área central do Recife. Olha só, cantora denuncia que foi assediada por um homem dentro de um ônibus no Recife, viu? Ela estava a caminho do trabalho quando tudo aconteceu. Givanildo Bezerra. O fato aconteceu dentro de um ônibus que fazia a linha Pelópidas-Joana Bezerra, já na Avenida Agamenon Magalhães, no Recife. A jovem, que nos palcos canta brega e forró, também atua como psicóloga. Ela seguia para o trabalho e disse que estava sentada na cadeira mais alta e o homem em pé se encostando muito nela, mesmo depois que o coletivo foi esvaziando. É o que relata a cantora Caluana Lima. Foi bem complicado, né? Muitas pessoas estão sem entender o porquê que eu não reagi na hora. Eu também não sei, porque quando chegou em casa meu Deus, era para ter feito isso, era para ter feito aquilo, mas na hora eu travei, né? Eu estava indo pro trabalho, peguei o ônibus na Integração Pelópidas, estava indo para Joana Bezerra e durante esse percurso o ônibus estava bastante cheio. Então é normal o toque, encostar, é normal porque o ônibus está lotado. Então não tem como uma pessoa não tocar na outra, encostar na outra. Mas eu estava sentada na cadeira e o ônibus, durante o percurso, o ônibus foi esvaziando. Daí, chegando ali por volta do Tacaruna, ele começou a encostar o corpo em mim, sendo que aí ele também olhava para mim com olhares maldosos, né? Então eu tava com uma blusa de meio regata, até no vídeo que eu postei dá pra ver. Então ele não tirava o olho e eu estava me sentindo incomodada, né? Eu puxava a blusa. Eu tive medo também da minha bolsa, né? Aí eu também segurei minha bolsa. E isso ele estava encostando e se esfregando as partes íntimas dele na minha coxa. Já perto da Praça do Derby, o suspeito aproveitou a porta do ônibus aberta e fugiu. Alguns passageiros ainda tentaram alcançá-lo, mas não conseguiram. A jovem disse que não vai desistir de cobrar justiça, que não vai se calar até que esse homem, que aparenta ter 40 anos de idade, seja punido. Tinha uma mulher do meu lado e eu fui me espremendo nela, fui me afastando e mesmo assim ele estava fazendo força para ir para frente e se esfregando na minha coxa. O pior foi quando ele
passou a mão rapidamente na minha parte íntima. Minha bolsa estava na frente, mas ele passou rapidamente e, fez bastante força. Estragou bastante força, né, na minha coxa. E foi quando o motorista abriu, eu não olhei que o motorista tinha acabado de abrir a porta para descer outro passageiro. Senão eu não teria gritado naquele momento, porque eu quero justiça, né? E eu queria que ele fosse pego. Givanildo Bezerra para o Bandeira 2. Adúlcio Lucena, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Jovem assassinado a bala em Jaguarama Paulista. Manuel Vitor de Moura Cavalcante, jovem com 22 anos de idade. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Cantor Emílio Santiago, no bairro de Jaguarana, em Paulista. Peritos criminais do Instituto de Criminalística, coordenado pelo perito Diogo Mendonça, estiveram no local realizando os primeiros procedimentos. Motivação, dinâmica e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos do IC, o corpo da vítima, Manuel Vitor de Moura Cavalcante, 22 anos de idade, foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal e atenção! Encapuzado executa jovem na Muribeca. Walter da Silva dos Santos, 22 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Nova Aliança, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com a polícia, o jovem estava dormindo no primeiro andar de uma casa quando um homem encapuzado invadiu a residência e executou o rapaz com 4 tiros, sendo 3 na cabeça. Motivação e autoria do crime são desconhecidos da polícia. Policiais da Força Tarefa de Homicídios do DHPP, sob o comando do delegado Roberto Ferreira, estiveram no local do crime, iniciando as investigações. Logo após os trabalhos dos peritos criminais do Instituto de Criminalística, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, estará de volta a qualquer momento aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte, FM 90.3.